Vamos então resolver o problema das formigas, problema 16, cujo enunciado é o seguinte. No jardim, a Maria observa 8 formigas negras e 8 formigas vermelhas. As formigas vermelhas levam cada uma 2 sementes, cá estão as 2 sementes, para o esconderijo, e as formigas negras levam uma semente cada uma. Quantas sementes transportaram no total as formigas? Portanto, tens aqui o espaço para meter os dados do problema, a quantidade de formigas, qual a quantidade de sementes que transporta cada tipo de formiga. Portanto, pousa o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. O que é que nos diz o problema? O problema diz-nos duas coisas. A Maria observou no seu jardim o quê? 8 formigas vermelhas e cada uma delas levava 2 sementes, não é assim? E 8 formigas pretas e cada uma delas levava uma semente. E o que é que nos pergunta? O que é que pergunta ao problema? Qual o total de sementes que as formigas transportavam? Portanto, o total de sementes que transportavam estas 16 formigas. Correto? Vamos ver então o primeiro dado. 8 formigas vermelhas e cada uma delas levava 2 sementes. O que é que significa isso? O número de sementes, o número total de sementes, temos uma formiga que leva 2, depois mais uma formiga com mais 2 sementes, mais outra formiga com 2 sementes, mais outra com 2, mais outra com 2, mais outra com 2 e mais outra com 2. Portanto, quantas formigas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda falta mais uma. 8. 8 formigas. Portanto, temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sementes. Correto ou não? 16 sementes. Então, não há necessidade de nós termos o trabalho de calcular esta adição de parcelas iguais. Nós podemos substituir esta adição de parcelas iguais por uma quê? Por uma multiplicação. Muito bem. E então, como é que vai ser a multiplicação? Nós vamos ter 8 parcelas, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, portanto, 8 parcelas de 2, não é? Portanto, é 8 vezes 2. A adição de 8 parcelas iguais a 2 podemos representar como 8 vezes 2. 8 vezes 2 sabemos que é 16. Cá está o nosso 16 que calculamos antes. Correto? Agora vamos ver as formigas pretas. As formigas pretas transportavam cada uma delas uma semente. Muito bem. Então temos uma primeira formiga, mais uma, mais uma, mais uma, portanto 4, 5 formigas, 6, 7, 8 formigas. Então quantas sementes nós temos aqui? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto temos 8 sementes. Mas também não é necessário estarmos a fazer esta adição de parcelas iguais. Podemos substituir esta adição por uma multiplicação. Então qual vai ser a multiplicação? Vai ser 8 formigas, 8 grupos, cada formiga com uma semente. Portanto vai ficar 8 vezes 1. 8 vezes 1 quanto é que é? É 8, o nosso 8. Correto? Então, o que é que nós temos? Temos 8 vezes 2 sementes das formigas vermelhas, mais 8 vezes uma semente das formigas pretas. Portanto, temos que calcular o total destas duas multiplicações. 8 vezes 2 mais 8 vezes 1. Certo? Isto é a mesma coisa que fazermos a multiplicação 8 vezes 3, não é? Temos 8 vezes 2 mais 8 vezes 1, somamos o 2 com 1, sabemos que é 3. Vamos já ver isto em termos de grupos. Se não entendeste, vamos ver. Portanto, 8 vezes 2 mais 8 vezes 1 é 8 vezes 3. Vamos ver isto. Repara, se tivermos 8 vezes 2, que são 16, nós temos 8 grupos de 2. Correto ou não? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 grupos de 2. E se tivermos uma multiplicação 8 vezes 1, o que é que nós temos? Temos 8 grupos de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cá está. 8 vezes 2 são 8 grupos de 2. 8 vezes 1 são 8 grupos de 1. Se juntarmos este 2 com 1, vamos formar grupos de quantos? De 3. Ora vamos ver. Primeiro grupo, nós formamos. Juntamos este 2 com este, formamos o grupo de 3. Juntamos estes 2 com este, formamos outro grupo de 3. Juntamos estes também, mais estes, mais estes, mais estes, mais estes 3 e mais estes 3. Então ficamos com quantos grupos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas grupos de 3. Cá está, somamos os 2 com 1, deu 3.
2 com 1 deu 3. Por aí fora até ao final, 2 mais 1 são 3. Certo? Portanto, 8 vezes 2, que é igual a 16, e 8 vezes 1 igual a 8, é a mesma coisa que 8 vezes 3. Juntamos, como temos o mesmo número de grupos, juntamos o número 1, os dois elementos deste grupo com o elemento deste grupo. E então formamos um conjunto de 3 elementos. 2 mais 1 dá 3. 2 mais 1 dá 3 até ao final. Entendeste? Portanto, 8 vezes 2 é igual a 16, 8 vezes 1 é igual a 8, 8 vezes 3 é igual a 24. Correto? Portanto, resumindo, o que é que nós temos? Temos 8 formigas pretas e 8 formigas vermelhas. As formigas vermelhas transportam 2 sementes e as formigas pretas transportam uma semente. Certo? Portanto, 8 vezes 2 mais 8 vezes 1 é a mesma coisa que 8 vezes 3. Ou seja, 8 vezes 3 são 24. Né? Isto é, a soma de 16 com 8 dá 24. Agora vamos confirmar. 8 e 6, 14 e vai 1. 1 e 1 são 2. Cá está, 24. Correto? Portanto, as formigas transportaram no total 24 sementes. As vermelhas transportaram 16, que é 8 vezes 2. 8 vezes 2, aliás. E as pretas transportaram 8. 8 vezes 1, 8. Correto? Portanto, 16 mais 8 dá 24. Entendeste? Agora vamos deixar-te aqui uma dica. Sabias que as formigas são fortes, espertas e trabalham em grupo melhor do que nós os humanos? Sabias disto? Então vamos ver isto. Vou-te deixar esta dica. Olha, qual é o ser vivo que domina sobre a Terra? Portanto, os homens têm a tendência de achar que dominam o planeta Terra, né? Isto é, têm muita habilidade física e conhecimentos avançados, pensam que dominam a Terra, mas não dominam. E estão até em menor número. Existem seres vivos que são muito mais numerosos do que nós os humanos e estão espalhados por toda a superfície da Terra. É o caso das formigas. É o segundo ser vivo, não é o mais numeroso, mas é o segundo mais numeroso e tem mais de 10 mil espécies. Estás a entender? Estás a ver aqui o formato da formiga, a anatomia externa, os olhos, as mandíbulas, as patas, as pernas dela, o ferrão, onde tens aqui várias coisas que quiseres depois ver. A fortaleza da formiga. Os atletas bem preparados, aqueles que fazem treino de levantamento de pesos, conseguem levantar até ao máximo 3 vezes o seu peso, não é? Tu sabes. A formiga tem um tamanho que varia entre 2 a 5 cm, é muito pequenina, não é? E tem uma força tal que consegue carregar até 15 a 50 vezes o seu peso, dependendo da espécie da formiga. Se o homem fosse capaz de de levantar tal proporção de pesos, portanto, um homem de 80 kg poderia não levantar até 240 kg, que é 3 vezes 80, que é o que normalmente podem levantar um atleta bem preparado, mas levantaria 50 vezes mais, ou seja, 4.000 kg. Estás a ver o que é levantar 4.000 kg? A razão de tal habilidade, de tal capacidade, é a formiga ter 6 patas e ter uma musculatura bem desenvolvida e ser muito leve, de tal maneira que para se movimentar utiliza apenas uma pequena parte dos seus músculos, da sua força, deixando o resto para transportar coisas, folhas, paus e alimentos. Além da força das formigas, ela tem uma capacidade incrível de percorrer 1 km num dia. Já viste um inseto tão pequenino percorrer 1 km num dia? Isto, se fizermos a proporção para os humanos, significa que o humano teria que andar 1720 km num dia. Já viste bem o que é a diferença? Não é? Consegues andar 1720 km num dia? Não consegues, bem não? Pois bem, vamos ver o trabalho em grupo das formigas. Elas são muito bem organizadas. Elas vivem em formigueiros, não é? Que são feitos na terra, como tu vês aqui, ou em troncos de árvores, e tem uma estrutura bem complexa. Portanto, são construções, como tipo prédios, mas feitos em areia, com túneis subterrâneos que se estendem durante vários metros. Cada formiga possui uma tarefa bem definida dentro da colónia, né, dentro do formigueiro, e as tarefas estão bem divididas, como tu vês. Vamos ver aqui um vídeo para tu veres o trabalho em grupo das formigas. Repara bem, o conjunto destas formigas
a transportar aquele objeto. Estás a ver? Reparaste? Agora vamos ver a organização das formigas. Portanto, as formigas são muito bem organizadas, trabalham em grupo, como tu já viste, e cada uma delas sabe qual é o seu objetivo para concluir o trabalho no formigueiro. Repara bem o trabalho destas formigas e a velocidade que elas se deslocam, por isso é que elas podem se deslocar 1 km por dia, não é? Vês? Transportar folhas aqui. Umas vêm, outras vão, não é? Elas estão a transportar coisas, folhas e objetos ali do fundo para o formigueiro. Para, umas vão e outras vêm. Um trabalho contínuo e bem organizado, estás a ver? Elas têm um trajeto, vêm para cá e outras vão para lá. E não se chocam, não é? Separam-se. Transportar folhas. E a velocidade com que se deslocam. É impressionante, não é? Ora bem. A quantidade delas. São muita quantidade. Estas estão a transportar uma folha, são duas ou mais formigas a transportar. São duas. Duas a transportarem a folha. Uma não conseguem, juntam-se. Duas já conseguem. Estás a ver? São organizadas, trabalham em grupo. Pronto. E deixei-te aqui mais uma dica, não é?